Bom dia, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um painel sobre economia tokenizada no FebrabanTech 2023. Nosso tema será tokenização na prática e o que muda no dia a dia. A tokenização, que é a possibilidade de criar representações digitais de todos os tipos de ativos de valor, líquidos, ilíquidos e físicos, transacionados por meio de blockchain e contratos inteligentes, de forma transparente e segura, abre possibilidades quase infinitas para a economia e as finanças no país. Seu potencial de impacto futuro no movimento da economia é calculado em trilhões de dólares. Mais precisamente, 16 trilhões de dólares até 2030, segundo o estudo da Boston Consulting Group. Se incluirmos as novas oportunidades de monetização com a tokenização de ativos físicos, como imóveis, obras de arte e títulos, o fracionamento dos ativos digitais pode democratizar o acesso a investimentos globais e aumentar a liquidez de mercado. A substituição de intermediários tradicionais por blockchain e contratos inteligentes simplifica a transferência de ativos, reduzindo custos e aumentando a eficiência. Mas estamos falando de um mercado que, ao mesmo tempo que avança, precisa ser moldado e regulado. Para falar sobre a tokenização e os impactos no dia a dia, eu gostaria de convidar ao palco Coty de Monteverde, Head de Cripto e Blockchain do Santander. Seja bem-vindo, Coty. Cristiano Valverde, Head de Web3 da Forcis. Seja bem-vindo. Fabrício Tota, Fellow e Diretor de Novos Negócios do Mercado Bitcoin. Bem-vindo. E Fernando Granzieira, Head de Treasury e Trade Solutions do Citi Brasil. Bem-vindo, Fernando. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Obrigado pela presença de vocês, primeiramente, né? E para iniciar a nossa conversa, eu gostaria de lançar uma pergunta para todos, tá? Sobre o cenário global de tokenização e finanças descentralizadas. Tá? Quais são os benefícios da tokenização para o sistema financeiro e bancário brasileiro? Começando com você, Coty, e a visão global, talvez, do Santander. Thank you very much for inviting me today. I'm sorry, my Portuguese is not very good, so I will speak in English. So for Santander, we see clear benefits in using blockchain technology for the capital market. Is it working? No. Thank you. Can you hear me now? Yeah. So at Santander, we see clear benefits in using this technology applied to capital markets for several reasons. First, the decentralized nature of this technology reduces intermediaries, so that means that these processes can be faster and cheaper. Secondly, thanks to smart contracts, you can provide programmability to digital assets. You can automate processes. That means that you could automate the entire life cycle of the asset. No? And this is working? What's happening? So, no, I'm not touching it, but anyway, so hope that this works and we don't have any more problems. So I was saying that thanks to a smart contract, you can have programmability embedded in those digital assets, and that means that you can automate the entire life cycle of the assets in the client servicing to paying dividends, for example, and you could include the terms and conditions encoded in them, providing more customization and flexibility to those assets. Third, we've got the tokenization, meaning that you can fractionalize those assets into transferable units that are more affordable, that increase liquidity and also diversify the investors that can access to those assets. Also,
also, well, you know that blockchain, it's a record of all the transactions that happen. So you've got an audit trail, and it's transparent, so that gives more trust and comfort to investors. And finally, it also opens the door to creating new assets that meets the demand of our clients. For example, right now for a small company to raise capital, it's very difficult to do it through a bond, because those are financial instruments that are very expensive, right? But with this technology, I mean, this could be cheaper to issue and faster. So that pode ser mais barato para fazer a emissão mais rápido e aumentar o capital para as empresas pequenas e médias. E também nós temos o cash digital, porque não temos só a metade da história. Nós temos uma programação para fornecer uma entrega automática, e no Santander nós acreditamos isso. Em 2016 trabalhamos com essa tecnologia, criamos o laboratório de blockchain, estamos participando em algumas iniciativas de dinheiro digital também. Now. Bom, antes de mais nada, obrigado, Ivo, e boa tarde, aliás, bom dia a todos, bom dia ainda. Como toda inovação, ou grande maioria das inovações disruptivas como essa, muita gente se pergunta para que serve isso, né? Isso aconteceu com o iPad. Eu me lembro quando foi lançado o iPad, todo mundo se perguntava para que serve isso, um celular grande, e hoje quase todo mundo não consegue viver sem um iPad, e por aí vai, né? O último anúncio grande de inovação grande aqui no Brasil em que isso aconteceu e está acontecendo ainda é o Real Digital. Muita gente se pergunta para que serve, né? E a tokenização é a mesma coisa, né? Eu acho que os grandes benefícios vão começar a aparecer à medida que todo mundo estiver acostumado, estiver entendendo, a gente tiver uma regulação muito clara e objetiva, e a gente puder, e os bancos e os agentes do mercado financeiro começarem a realmente a produtar em cima disso. O Citi vê isso com os melhores olhos, é muito parecido com a visão do Santander, que a Corte colocou aqui. A gente vê o benefício da democratização do acesso a investimentos que hoje são reservados a poucos. Eu dou exemplo, por exemplo, de FDICs, ou fundos de recebíveis, por exemplo, em que hoje você tem que distribuir e distribuir de uma forma não tão democratizada, e você digitalizando esses fundos, a securitização digitalizada, você vai conseguir ter uma distribuição muito mais democrática, acessível a qualquer pessoa, né? Vai facilitar e simplificar muito o processo de emissão de garantias, fianças, cartas de crédito. A gente vê com muito bons olhos esse lado. A questão de segurança também, a gente estou muito otimista com relação a isso, a diminuição de fraudes. Tem uma série de coisas ainda a serem reguladas, pensadas e definidas em volta disso, mas a gente vê com muito otimismo tudo isso. Tá? Fabrício, o mercado Bitcoin opera na criptomoeda, né? Certamente você tem uma visão dos benefícios para o sistema financeiro e bancário. Sem dúvida. Bom dia a todos e todas. Obrigado, Febraban, pelo convite para estar aqui. Sem dúvida, o mercado Bitcoin ele já atua na criptoeconomia há 10 anos, desde 2013, quando da nossa fundação. Mas isso não significa também dizer que a gente não tem uma relação muito intensa e que vem se intensificando a cada dia com o sistema financeiro e o mercado de capitais. Só para exemplificar, o timing é ótimo para isso. Nas últimas 2 semanas a gente teve pelo menos 3 grandes interações, por assim dizer, com o próprio Banco Central. A primeira, o mercado Bitcoin passando a ser uma instituição de pagamento regulada pelo Banco Central. A segunda, com a definição do Banco Central como regulador do universo cripto, né, recentemente pelo decreto presidencial. E na semana passada, com a admissão do mercado Bitcoin como um dos consórcios ali no piloto do Real Digital. Então, por mais que a gente venha da criptoeconomia e talvez tenha
esse apetite maior para fazer as coisas na prática em termos de tokenização, né? A gente já vem trazendo e não é algo que vai passar ao largo, né? Se a tokenização fosse ficar restrita ao universo cripto, a gente não estaria num evento como esse falando justamente sobre tokenização com outros players do mercado financeiro. O que a gente enxerga e como a gente vem trabalhando com isso, desde a primeira tokenização lá em 2019, muito com essa pegada de tokenizar ativos que eventualmente estão inacessíveis para o público em geral. O primeiro token que a gente criou foi de precatórios, né, que são ativos que, se você não tem um ticket muito grande, eventualmente até um expertise específico para poder analisar e comprar aquele ativo, você não consegue, um indivíduo, uma pessoa física não consegue acessar esse tipo de ativo. Então, justamente esse é um dos grandes benefícios, né, você conseguir pegar um ativo muito grande que você não conseguiria dar acesso em larga escala para os investidores, que você consiga quebrar com o auxílio da tecnologia. A tecnologia ela é meio no final das contas. O ativo tokenizado por si só, ele não representa nenhum grande benefício. Você poderia ter ações tokenizadas, mas talvez o nosso mercado de ações já seja suficientemente desenvolvido. É claro que você consegue trazer outros elementos ali por meio da tokenização, em termos de negociação, o próprio DVP, a liquidação atômica das transações, né? Você traz algo novo, mas justamente acho que a gente está nesse momento, né, de entender qual é o arcabouço regulatório, o que já existe, dentro do que já existe, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer. Eu costumo usar uma ilustração, né, a gente tentando encaixar um círculo num quadrado, né? Não encaixa. Mas se você fizer um ajustezinho aqui e ali, talvez encaixe. Eu acho que a gente está justamente nesse momento. O que a gente tem, o que a gente consegue fazer com tokenização no arcabouço regulatório existente e o que a gente precisa adaptar para o futuro. A gente, como uma startup, um espírito startup de 10 anos de estrada, a gente tem esse apetite para testar e colocar na prática. A gente já fez mais de 300 milhões de reais de ativos tokenizados, mais de 60 emissões, continuamos fazendo, mas a gente entende que tem essa discussão para a regulação, que a gente vai falar um pouquinho mais depois, ela é super importante. Mas fazer também é bastante importante nesse momento. Obrigado, Fabrício. E Cristiano, você comentou recentemente que a tokenização é um caminho sem volta. Ela é a porta de entrada do sistema financeiro na Web3? Me escuta? Sim. Obrigado, Ivo, pela pergunta. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui na Febraban. Sim, Ivo, definitivamente é uma porta habilitadora para os sistemas financeiros todos entrarem na Web3 e se prevalecerem de todas essas tecnologias disruptivas que existem para melhorar o sistema financeiro. Então, eu acredito que algumas características devem ser destacadas, como todas as barreiras geográficas são rompidas, então existe toda uma negociação global que é permitida através da tokenização e das tecnologias da Web3, mas também, como muito bem o Fernando falou, o Tota reforçou, e essa democratização de investimentos é trazida porque há uma maior acessibilidade de todos os participantes, consumidores com perfis de investidores, para que consigam acessar ativos que antes eles não conseguiriam acessar de uma maneira integral, e eles conseguem acessar de maneira fracionada, de maneira tokenizada, portanto. E do lado, claro, de quem está tokenizando aquele ativo, com certeza uma maior liquidez, porque você está permitindo novos entrantes nessas operações que antes não conseguiam acessar esses ativos e, portanto, se cria uma maior liquidez, né? Com certeza, novos modelos de negócio, portanto, vão surgir com relação a essas novas possibilidades, e entende-se que é um caminho sem volta, né? Quando a gente percebe e olha para o lado e percebe crises em tudo quanto é canto do mundo, a gente percebe que tem que ter um modelo econômico global atualizado. E eu acredito realmente que a tokenização de ativos venha para ajudar esse modelo econômico global, permitindo essa maior acessibilidade de pessoas que, apesar de já serem bancarizadas, ainda estão ali lutando para conseguir fazer o seu perfil de investidor no internet banking, então jamais conseguiram comprar um ativo inteiro, mas esse ativo numa pequena
pequena partezinha vai melhorar a economia do indivíduo e novamente, do lado do dono do ativo, vai se criar toda uma maior liquidez com isso, e a gente está falando isso de escala global. E a passos largos está acontecendo, né? Alguns desafios aí regulatórios para resolver, mas se você vê a economia global numa escala, num zoom out assim, o melhor que tem para acontecer nesse momento é a tokenização de ativos em todos os setores da economia, né? Que a gente está falando muito focado no mercado financeiro e bancário, mas todos os setores da economia vão se beneficiar disso. Desafios regulatórios que, by the way, o Brasil está avançando, né, a passos largos, né? Obrigado pela resposta de vocês. Eu gostaria agora de fazer outra pergunta geral sobre os impactos da tokenização. Tá? Hoje à tarde a gente tem um painel que especificamente vai tratar a respeito da regulação de criptoeconomia, mas eu acho que vale a pena ouvir um pouquinho de vocês sobre esse importante tópico. Tá? Quais são os desafios para a regulamentação da tokenização no Brasil? Quais são as perspectivas com o projeto do Real Digital e o marco regulatório? Aproveito que você estava com a palavra, Cristiano, começo com você. Pois não. Existem sim alguns desafios mesmo e como você bem comentou, eles estão batendo a porta, né? A regulação está batendo a porta e esses desafios têm que ser superados aí num curto período de tempo. Eu acredito em alguns desafios. O primeiro nós temos que proteger o consumidor, então a tokenização ela permite algumas características da Web3, como que tem a prerrogativa da privacidade e até do anonimato, e com isso pode-se facilitar algumas ações não bem intencionadas. Então tem que ter um olhar cuidadoso para isso, para que a gente consiga modelar de uma maneira que se preserve a proteção do usuário e que se evite qualquer tipo de atos criminosos, como lavagem de dinheiro e tudo aquilo que o COAF já regula, tem que ser feito de uma maneira bastante incisiva para que a gente consiga ter aí um ambiente totalmente adequado, um oceano azul, para que a tokenização aconteça sem percalços de segurança ou de contravenções e até crime. Perfeito. Couti, sua visão da regulação em outros países também, por favor. Obrigada. Can you hear me? Okay, great. Muito bom. So for any digital assets project to be developed, the first thing we need to look at is the regulation, right? If there's regulatory clarity. And for that reason, we see that digital assets have been there for a while. I mean, just see Bitcoin since 2008, but regulation goes slower than expected. There's some exceptions, however, for example, in Switzerland, that a part of being a very nice skiing spot, they are regarded as one of the most crypto-friendly countries in the world, and they have what they call the DLT built since 2021. And what they do is they apply the same risks, same rules, which is obvious. I mean, if that digital asset is a security, you just treat it as a security. Doesn't, I mean, it's not a huge deal if there's blockchain technology or something else behind, right? Well, it's easier to deploy projects there. And now in Europe, we are looking to our Swiss neighbor, and we are starting also to have our specific regulation on crypto assets and on digital assets. And in 2020, we established what we call the Digital Finance Package that has 4 main regulations. One is called MiCA, it's a marketing crypto assets regulation that mainly focuses on consumer protection regarding crypto assets that are not regular or traditional financial instruments. For example, stable coins, I don't know, crypto assets that they don't have any underlying asset behind, like cryptocurrencies. They regulate crypto asset service providers as well. And the main objective is to protect the consumer and also to avoid market abuse. On top of that, even the anti-money laundering regulation is going to be expanded as well to this type of providers, and they will have to provide all the information regarding the people involved in a crypto transaction. Nas pessoas envolvidas numa transação de cripto, podemos rastrear e regular para evitar, então,
essa lavagem de dinheiro. Desde março, nós temos o regime piloto DLT, é um sandbox para desenvolver iniciativas de ativos digitais num ambiente controlado. E tem algumas exceções quando nós temos regulamentos. É um sandbox, mas no final do período vão avaliar se esse sandbox deve continuar ou ter regulamento específico. Um quarto também, que foi estabelecido pelo Comitê de Basileia, o tratamento dos criptoativos, que estabelece todas as regras como gerenciar os ativos digitais. Significa que alguns deles vão ter limites em relação à exposição dos bancos e outros vão ter também em relação às exigências de capital. É a primeira etapa que estamos seguindo. Não é perfeito, há muitas coisas fora do escopo do regulamento, mas nós somos os primeiros a fazer isso e, obviamente, fazemos erros. Esperamos, então, que outros vão copiar o que estamos fazendo e melhorá-lo. Fernando, e na visão do Citi? Olha, eu não tenho muita dúvida de que o Brasil vai caminhar muito rápido nisso, como tem caminhado muito rápido, e é uma tradição brasileira caminhar rápido na automação de todo o setor financeiro. E dado isso, a gente vai terminar sendo referência mundial, como a gente está sendo referência mundial hoje com relação a pagamentos instantâneos e tudo isso, né? Open Finance também. A preocupação que a gente tem que ter aqui, a gente vai estar caminhando em paralelo com o que está acontecendo no mundo, e a Coty foi excepcional na descrição do que está acontecendo na Europa principalmente. Mas a gente vai estar em par e passo com o que está acontecendo lá. Eu acho que as principais preocupações, talvez a principal preocupação é com relação ao consumidor, né? Tanto quanto a lavagem de dinheiro, quanto em relação à proteção de dados, né? Acho que isso é o ponto de partida para tudo isso, e a mesma preocupação que está existindo no resto do mundo também, tá? Eu acho que o mundo ideal seria se a gente conseguisse ter uma espécie de uma regulação que tratasse da certificação e bastante restrita, ampla, mas bastante restrita com relação à certificação dos tokenizadores, né? Porque uma vez que no mundo ideal, a gente deveria estar vivendo numa situação em que, uma vez o ativo tokenizado, isso funcionasse como um selo de segurança, né? Em que você tivesse a garantia de que tudo que está por detrás daquele ativo está bem, né? Está de acordo com a lei e de acordo com todas as normas. O risco de crédito é, obviamente, o risco inerente a cada ativo, isso vai continuar existindo, não resta dúvida nenhuma, mas todo o entorno em volta do ativo tivesse bem, né? Eu acho que isso também é uma preocupação que o regulador deve ter, tá? Muito bem. Fabrício, quais suas considerações? Eu acho que o Brasil ele está numa posição privilegiada de alguma forma, né? Principalmente quando você compara com o que está acontecendo no resto do mundo. Acho que a Coty trouxe essa visão de Europa, né, que está evoluindo muito bem, mas acho que o Brasil está numa posição distinta, né? Acho que como ele não é um bloco, ele é um país, acho que ele tem um pouquinho mais de mobilidade. E principalmente quando a gente compara, por exemplo, com o que está acontecendo nos Estados Unidos, né, que é justamente uma regulação e um sufocamento, de certa forma, do segmento cripto, né, bastante negativo. E quando você traz para o Brasil, você vê o Banco Central como regulador, e não só, o Banco Central não entrou nessa conversa agora. A gente não estaria tendo o piloto do Real Digital, que começou essa semana, diga-se de passagem, tão evoluído, com tanto interesse das instituições, tanto da criptoeconomia quanto do segmento bancário. São, sei lá, 40, 50 instituições envolvidas no piloto. Se não houvesse já uma educação que vem de muitos anos para cá do próprio Banco Central. E, mais recentemente, a CVM de forma mais ativa, né? Acho que ela chegou para o jogo, né? Então, teve o Parecer 40, teve o Ofício Circular número 4, que são recentes, agora de maio desse ano, que começam a falar um pouquinho sobre... um pouquinho não, né? Falam bastante sobre tokenização. Trazem alguns termos que, curiosamente, a gente
talvez tenha cunhado lá no mercado Bitcoin, de renda fixa digital, e começa a discutir esse tema, né? É uma discussão ativa, né, que ocorre, pelo menos conosco, né, do ponto de vista da associação da AB Cripto, que é a associação que nós fundamos com outros participantes da criptoeconomia, mas que também congrega outros participantes, como consultorias, como escritórios de advocacia, como protocolos de blockchain, para ter essa discussão em altíssimo nível com o regulador, né? Eu acho que quando a gente tem essas instituições um pouquinho se espelhando um pouco no que a própria Febraban faz junto com os bancos, né? Se você tem essa discussão, né, que você congrega diversos participantes para discutir a regulação, acho que o resultado ali na frente ele é muito melhor para todo mundo, né? Vários outros participantes, né, não só o mercado Bitcoin deve ter, sei lá, umas 6 licenças, né, de IP, somos também uma asset, temos licença de exchange e custodiante em Portugal, por exemplo, então, por mais que a gente fale de criptoeconomia, não passa ao largo de outras licenças, né, seremos uma exchange regulada pelo Banco Central logo mais, mas eu acho que essa construção que vem sendo feita, né, tanto pelo legislativo e agora com um regulador com um profundo conhecimento e que está chamando, né, os participantes e também a sociedade para justamente atender esses desejos, né, de você proteger, em primeiro lugar, o consumidor, mas também o ecossistema como um todo, para que ele não seja, odeio a palavra, mas disruptado de uma forma ruim, né, que você traga algo nocivo para o sistema como um todo, mas que você também proteja e incentive os empreendedores, né, e todo mundo que está, talvez assim, no banco de reserva, não está nem no banco, não, já está se aquecendo para também participar dessa da criptoeconomia, cada um ali com o seu interesse. Alguns na negociação, outros prestando alguns serviços de tokenização, alguns na distribuição desses produtos financeiros, né? Então, a regulação ela vai elevar bastante o que já existe da criptoeconomia, mas também vai trazer muitos participantes, protegendo, no final das contas, a sociedade como um todo. Muito bom. Obrigado mais uma vez pelas respostas, mas agora eu queria focar um pouquinho aqui na experiência internacional da Coty e do Fernando. Como a tokenização pode expandir as oportunidades de investimento no mercado de capitais? A tokenização pode facilitar a transferência de propriedade e a negociação de ativos, reduzindo custos intermediários do processo. Nesse caso, quais são os impactos esperados nos serviços tradicionais oferecidos pelo sistema financeiro? Começando com você, Coty. Certo. Falando sobre os benefícios dessa tecnologia para o mercado de capital, mas qual que é o impacto? Então, para mim, o impacto principal é essa intermediação que a tecnologia vai trazer. Com certeza, vai reformatar o ecossistema e muitos participantes que atualmente têm uma função vão ver que essa função vai ser eliminada. Então, pensando naquele filme A Indústria, eles vão ter que pivotar, mudar a sua função e talvez transformar-se em operadores de rede de blockchain em vez de ser depositários de segurança central. Serão uma mistura, né, uma mudança na função desses participantes atuais. Segundo, eu vejo que isso vai abrir as portas a novos participantes. A gente vê muita concorrência aqui, não só instituições financeiras que jogam esse jogo, tem as fintechs, tem as startups, que também vão conseguir introduzir-se nesses serviços financeiros. Por quê? É fácil para eles oferecerem os ativos tokenizados. A gente vê exemplos aqui de empresas, por exemplo, as de securities. Isso aumenta a concorrência também, aumentando inovação, que é muito bom para nós. E vamos encontrar maneiras de colaborar, as instituições tradicionais, com as startups, essas empresas que têm conhecimento técnico, que nós não temos, eles têm os talentos exigidos para esse novo tipo de infraestrutura financeira. Precisamos cooperar com eles, precisamos trazer novos talentos
para as instituições financeiras tradicionais, desenvolver contratos inteligentes, reestruturar os ativos. E eu vejo também que haverá um impacto na nossa tecnologia, nos nossos sistemas. Temos que incorporar soluções nas organizações customizadas. É algo que não é fácil. E precisamos garantir que os serviços que fornecemos sejam seguros. Eu vejo que isso será os impactos principais que vamos ter, além dos benefícios que vemos nos processos sendo mais rápidos, mais baratos, melhorando até mesmo as coisas como a gestão de garantias, melhorando então aquele consumo de capital. Muito bem. Fernando, como você complementa a resposta? Bom, a Coty citou no que, no meu ponto de vista, são os principais pontos, né? Acho que essa redefinição de responsabilidades, né, e de funções de cada um dos agentes no mercado financeiro, falando de certificadores, falando de corretores, de custodiantes, isso vai mudar, né? Vai mudar e as pessoas, esses agentes vão ter que se adaptar, alguns eventualmente vão desaparecer, outros vão ter que ser criados. Então o impacto no mercado como um todo, nos agentes como um todo, vai ser muito grande, eu não tenho dúvida disso. E vai não crescendo e vai ser exponencial isso, né? Os bancos, obviamente, vão ter que se adaptar muito também, né? Internamente a gente vai ter que passar por várias etapas de mudanças, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista você falou em emissão de garantias, eu não tenho dúvida que a gente vai até, eventualmente, a gente está começando por aí, né? Internamente no sítio a gente está começando por esse lado, também pelo mercado de capitais, mas principalmente pela emissão de garantias, o que simplifica e facilita muito o processo, desburocratiza, né? E a gente vai poder estar disponibilizando aos clientes opções muito inovadoras em termos do lado de garantias de fianças, de cartas de crédito e instrumentos em geral de importação, exportação de câmbio. E do outro lado, do lado de mercado de capitais, a gente vai estar podendo disponibilizar uma infinidade de alternativas de investimento que hoje as pessoas nem imaginam que possam ter. Por exemplo, o acesso ao mercado de arte democratizado, né? Mercado imobiliário democratizado, mercado de ativos que dificilmente estão disponíveis para o grande público. E eu vejo também que as pessoas, os clientes, as empresas em geral, não financeiras, vão ter que passar por um período de adaptação também, né? E uma grande preocupação que eu tenho quando eu vejo, por exemplo, a implantação do Pix, a implantação do Open Finance nas empresas, os clientes nossos corporativos, muitos deles ainda se perguntando que benefício real isso traz para mim, né? E faz sentido, né? Faz sentido porque você tem que entender muito bem o que você está fazendo, qual vai ser o impacto no teu negócio antes de você entrar só porque é onda, só porque é moda. Então, acho que alguns setores da economia vão estar mais impactados mais rapidamente, vão ter que se engajar nessa onda com muita velocidade, outros vão ter que esperar e ver realmente decidir qual é o benefício para o seu negócio de entrar nessa onda. Muito bem, obrigado, Coty e Fernando. Fabrício e Cristiano, agora para vocês. A tokenização depende de tecnologias habilitadoras, né? Blockchain e contratos inteligentes, os smart contracts. Como essas tecnologias garantem a segurança e a transparência nas transações, né? Qual o novo modelo mental que ela exige dos players? Sejam empresas especializadas em tokenização, sejam instituições do sistema financeiro. Qual o impacto das decisões tecnológicas nesse negócio? Bom, acho que o que é mais instigante nesse mercado é que algumas dessas tecnologias elas estão em franco desenvolvimento. Uma das principais tecnologias utilizadas para a tokenização de ativos, ela se baseia na rede Ethereum, que está passando por profundas transformações recentes e vai continuar passando por muitas transformações, né? Então, acho que um desafio muito relevante é que nem tudo está pronto. Mas não que não está pronto, que ainda não seja possível de fazer. Já é possível fazer a tokenização. Mas isso ainda vai evoluir muito
ao longo do tempo, né, de modo que é muito difícil, quase impossível você falar, cara, esse aqui é o modelo, né, e adapte a esse modelo, né? Por isso que muitas instituições têm os seus laboratórios, né, criando algumas soluções, seja em piloto ou seja para um público restrito, justamente porque ainda tem muita coisa por vir. Mas eu trago algumas coisas que são realmente as grandes mudanças, né? Acho que a primeira é a transparência por design, que ela é muito desejável, ela é incrível, sensacional, então ela já te coloca ali alguns papéis que você precisaria ter múltiplos agentes, né? Como se você falar de custódia, se você falar de registradora, enfim, N papéis que no mercado de capitais você divide entre N players, eventualmente com a tecnologia você já consegue estabelecer isso por design. Só que traz alguns desafios também, né? Por exemplo, na própria transparência, um dos desafios que a gente está enfrentando no real digital, por exemplo, é sobre sigilo, né, e privacidade das transações, né? Se eu mando da minha carteira para a carteira do Ivo, o Ivo pode olhar quanto dinheiro eu tenho na minha carteira e talvez isso não seja exatamente desejável, né? Para algumas situações, como por exemplo, numa discussão que eu tive recentemente, num evento da Fenasbac, que alguns colegas até estão aqui, falou, poxa, no mercado de ações, né, você tem um fato relevante quando um determinado participante tem uma participação maior que X% num determinado ativo. Por que é só a partir de um determinado ponto? É pela impossibilidade tecnológica ou tem algum... Qual que é o espírito dessa regulação? Com cripto, com blockchain, você consegue ter nadinha ali, você já consegue não necessariamente identificar o participante, mas monitorar aquele participante ao longo do tempo. Lembrando que em boa parte das blockchains, as transações não são anônimas, elas são pseudônimas. Você não consegue identificar exatamente quem, mas você consegue acompanhar um ente específico que você não necessariamente sabe quem é ao longo do tempo. Então são desafios que a gente tem que repensar algumas coisas, né, e questionar por que eventualmente as coisas funcionam daquele jeito, em especial relacionado à regulação. A regulação é dessa forma para cobrir um gap tecnológico, eventualmente, ou a regulação é dessa forma para proteger de alguma outra forma o sistema como um todo, né? Então, acho que não tem um modelo mental, a resposta para mim é que não tem um modelo pronto, né? Mas só com muita experimentação, né, e testando, né, como no tema do nosso debate aqui, na prática, é que a gente vai encontrar, tem várias iterações ao longo do tempo para a gente entender como isso vai funcionar. Não vai estar todo o arcabouço pronto antes da gente crescer e escalar. A gente vai aprender durante a jornada. Muito bem. Cristiano, qual a sua visão? É bem nessa linha, né? Então, para você chegar numa tokenização, você tem que ter algumas tecnologias. Então, a blockchain, que segue para os contratos inteligentes, e nos contratos inteligentes você consegue parametrizar quaisquer regras de negócio para que aquela tokenização seja de fato de acordo com o modelo da regra de negócio do ativo que está sendo tokenizado. E como modelo mental, isso traz algumas questões, né, e algumas consequências e algumas características, né? Imutabilidade e integridade. Então, tudo que está escrito num contrato inteligente está escrito na pedra. Você não consegue reverter uma informação ou alterar essa informação. A questão da transparência que o Tota falou é curiosa, porque ela tem aí um paradigma para ser resolvido. Tá? Eu uso um termo parecido com o seu, mas a gente fala confiança as a service, trust as a service, porque confiança é um sinônimo de blockchain no fim do dia, né? A segurança criptográfica é interessante, é necessária nessas questões, mas sim, nesse modelo que existe hoje de blockchain, como o Fabrício bem falou, tem muita coisa para ser resolvida, porque você consegue ficar monitorando uma carteira e por mais que você não saiba quem é o santo efetivamente, todos os milagres estão registrados ali. Isso pode ser indesejável dependendo do modelo de negócio. Então tem algumas arestas aí para serem aparadas e entender como que isso se acomoda, né? O que eu entendo é que tudo vai ter que passar ainda por uma mudança na forma como essas transações são registradas, na forma como os ativos são tradicionalmente gerenciados, e isso sim, acho que vai trazer esse aperfeiçoamento. E como foi bem falado aqui, não é porque ainda não está pronto que não dá para ser usado. É justamente
porque não está pronto, que tem que continuar sendo usado até a gente chegar num modelo que seja definitivamente adequado, não somente no aspecto de melhorar a economia global, que eu acho que é o grande cerne de todas as questões, mas também no aspecto de a gente proteger todos os agentes que participam desse upgrade aí na economia global indo para a tokenizada, de uma maneira que não fira nenhuma regra de negócio e que todas as regulações vão de acordo com isso na proteção, nas devidas proteções dos agentes participantes. Acho que se a gente vai nessa linha, a gente começa a construir um modelo bastante sólido, ainda mais perante do que nós já temos hoje. Muito bem, obrigado Fabrício e Cristiano. Tem 3 aspectos muito diferenciadores, acho que na tokenização. Né? A digitalização de ativos ilíquidos e físicos, a possibilidade de fracionar ativos e a eliminação de barreiras geográficas de investimento. Né? E aqui, essa pergunta é para todos. Tá? Então, como é que a digitalização de bens ilíquidos, como imóveis ou obras de arte, pode beneficiar os investidores e o mercado financeiro como um todo? E como a possibilidade de fracionar ativos pode ter um fator inclusivo, abrindo porta para investidores de menor porte ou não acreditados. Né? A gente acabou tocando em alguns pontos, em algumas das respostas, mas eu acho que vale a pena a gente trazer um pouco mais de detalhe. E aí, Fabrício, você quer começar? Claro, eu adoro essa questão da obra de arte, né, que é meio que exemplo de livro-texto, né? Imagina, o seu artista favorito, você pode ter um pedaço de um Picasso, de um Van Gogh, mas talvez a gente não queira, né? Eu, particularmente, eu acho que a gente tem oportunidades mais relevantes para serem tokenizados. O imobiliário, sem dúvida alguma, acho que a gente já tem hoje mecanismos, né, para colocar um ativo imobiliário na mão do investidor comum, mas sem dúvida alguma, com tokenização, e a gente vem explorando isso, você tem alguns atalhos, né, algumas possibilidades mais interessantes, mais com menos fricção e que seja, no final das contas, mais barato para todo mundo, né? O investidor vai ter mais retorno, quem está tokenizando vai ter mais recursos na sua mão, com essa desintermediação da cadeia como um todo, né? A barreira geográfica é outro desafio super interessante, né? Porque por mais que seja, a gente fala, poxa, cai a barreira geográfica, por mais que seja possível, talvez isso não esteja adequado na questão regulatória, né? Uma coisa que também é discutida a exaustão no universo cripto é como as tecnologias de cripto e blockchain elas podem potencialmente facilitar as remessas internacionais, o câmbio. Tá pronto. É só usar. Pode? Aí é uma boa pergunta, né? Então, acho que a gente também tem que encarar, e mais uma vez a gente acaba passando por regulação, mas eu vejo muito mais como a oportunidade de você tokenizar, trazer esses ilíquidos, né, trazer esses ativos para a blockchain, né, de mais ou menos o que a gente tem feito no mercado Bitcoin, é falar, poxa, eu não consigo fazer a tokenização ainda de securities, de valores imobiliários, que acontece em muitas partes do mundo. Então a gente fez de non-securities. Tudo aquilo que não são securities, a gente fala, poxa, isso dá. Então, precatórios, cotas de consórcio, recebíveis, alguns tokens relacionados a futebol, como os direitos do mecanismo de solidariedade da FIFA, que a gente fez para o Vasco e para o Santos. Então é trazendo, que para mim é mais interessante do que a arte, talvez, de trazer esses ativos, direitos relacionados a um jogador de futebol, que seriam impossíveis de serem acessados por um investidor comum, se não fosse a tokenização, né? Esse é um dos grandes exemplos que eu trago, justamente porque houve, inclusive, uma consulta prévia à CVM para ver se a gente poderia fazer essa tokenização ou não. E realmente foi o caso perfeito ali, que teve um encaixe que não constituía um valor imobiliário e a gente conseguiu criar esse ativo. Então, usando um pouquinho da criatividade e tentando entender, né, nesse tripé, tecnologia, né, possibilidade regulatória e adequação. Poxa, tem mercado realmente para isso? Né? Então, quando a gente encontra esse sweet spot, né, quando esses 3 pilares fazem algo ficar em equilíbrio, acho que é aí onde a tokenização consegue oferecer todo o seu potencial, né, em termos de benefício. Muito bem, excelentes exemplos. Kuti, qual a sua percepção? Okay. Funciona? Is it working? Yes. Okay. Bom, eu concordo plenamente com o Fabrício. Na verdade, uma grande quantidade da riqueza estão em ativos ilíquidos, muito dinheiro, e a
difícil movimentar todos esses volumes. Não, pedi ajuda para o tradutor aqui, o volume do tradutor está mais baixo. Não, peraí, só um pouquinho. Vamos. Agora? Okay. Can you hear Sim, me? aqui? All right? Agora sim, tradutor. Okay, now it's better. Temos às vezes problemas de microfone. Há muita riqueza em ativos e líquidos que são difíceis de ser negociados, não são acessíveis. Quando não são negociados com desconto. É difícil de acessar, então eu não sei onde comprá-los. Então o blockchain vai trazer a democratização, vão haver melhores produtos para os nossos consumidores, vai trazer acessibilidade. E talvez o exemplo da arte talvez não seja o melhor. Talvez as pessoas queiram investir em arte do ponto de vista emocional, porque tem um pouco da história, mas os imóveis seriam o melhor exemplo. Há outros casos, por exemplo, o IPO, os fundos, hedge, porque é muito difícil às vezes fracionar. Devido ao custo de emitir aquele ativo, e eles podem emitir em grandes números de pedaços que não estão acessíveis só para investidores ricos e institucionais. Tem acesso a essa alternativa, isso vai ajudar os investidores que poderão diversificar então as suas carteiras, e é muito interessante isso. Muito bem, Cristiano. Pois não. Com relação aos bens em líquidos, pode trazer totalmente muitos benefícios, porque a gente aqui falou um pouco do mercado de artes, mas realmente é possível, não é o mercado mais interessante. Agora, se você parar para pensar e olhar todos os setores do mercado, real estate, mercado imobiliário, agronegócios, seja uma safra de soja, um boi, né? Imaginem vocês um boi numa AgriShow. Essa feira são 4 dias, existe um leilão nessa feira, esse boi é leiloado, ele começa e isso aconteceu de fato, ele começa com um valor já bem alto, porque ele é um boi campeão, com todas as informações de vacina, de nascimento e etc. rastreadas e verificadas. Agora imagina tudo isso de uma maneira muito mais eficiente, num contrato inteligente, tokenizando esse boi em N partes. Então você permite a acessibilidade de pessoas que jamais conseguiriam comprar esse boi integral. Você compra uma parte desse boi, passa o primeiro dia da AgriShow, passa o segundo dia, o terceiro, no último dia da AgriShow, ele é leiloado. E nesse caso específico, ele teve se eu não me engano, foi arrematado por 900 e tantos mil reais. Então, arredondando um pouquinho para cima, 100% de lucro em 4 dias, você para comparar esse tipo de possibilidade com o melhor produto possível do mercado tradicional financeiro e ganha de lavada. Então, esse é um exemplo que o agro traz, mas eu poderia estar falando de uma safra de soja, que no começo do plantio ela tem muitos riscos a serem calculados. Quando essa plantação vai se evoluindo, os riscos vão diminuindo e, portanto, o valor vai aumentando, vai se consagrando até o momento da colheita, ela vai estar com um valor bem maior. Da mesma maneira que o boi, isso fica muito interessante se for tokenizado. Isso que eu estou falando do agro, mas se a gente for para o mercado de energia, por exemplo, e falar de energia sustentável, seja eólica, seja solar, ou agora temos tecnologias de biogás e etc., também é muito interessante as possibilidades de tokenização, e aí não só para diminuir o valor da tua conta de luz, mas também para, eventualmente, você fazer modalidades de crowdfunding, como a Coti comentou, e não só aí na iniciativa da energia, mas aí crowdfunding de uma maneira geral, você oferece participações de uma empresa de maneira tokenizada para todo mundo poder acessar. Quando eu dou esses exemplos de setores do mercado que podem se beneficiar da tokenização, eu ainda não encontrei um setor de mercado que tenha um ativo que não seja muito melhor negociado, com muito mais potencial do que ele negociado de maneira integral, ao invés de ser negociado de maneira tokenizada. O potencial da tokenização
tokenização é incrível no sentido de você habilitar, e aí eu dei um spoiler lá atrás em outras respostas, maior acessibilidade para o consumidor com perfil de investidor, poder acessar esse ativo que ele jamais conseguiria acessar de outra maneira, e maior liquidez do lado do dono do ativo, porque estamos trazendo novos entrantes para poderem participar desse ativo, nem que seja de maneira fracionada. Muito bem. Fernando, suas considerações. Bom, acho que a gente viu aqui fantásticos exemplos, né, de aplicação da tokenização, e acho que você deixou, Cristiano, a porta aberta para qualquer coisa, né? Qualquer coisa que você imaginar pode ser tokenizada e com vantagens. Eu queria explorar isso olhando de um ponto de vista um pouco diferente. Quer dizer, a democratização vai ser fantástica, vai ser imensa, qualquer um vai ter acesso a ativos que hoje só quem é especializado em agro tem, ou quem é especializado em arte tem, ou quem é especializado, até vinhos, né? Eu já vi, existem fundos de investimento em vinhos que eu vi sobre tokenização. Então, vai democratizar de tal forma e vai deixar tão acessível que a gente vai ter que ter uma mudança muito grande na forma como isso é distribuído, né? Essas corretoras que hoje basicamente você conversa com uma corretora, você fala, pô, tem renda variável, renda fixa, né? Sendo grosseiramente é isso. Imagina qual é a quantidade, o menu que vai estar aí, né? Então a gente vai ter que ter uma especialização muito maior e o que eu gostaria de explorar é a questão do talento, né? A gente vai ter que ter, dentro daquilo que a gente estava falando antes, de que muitas funções vão ter que ser repensadas, né? Muitas funções vão desaparecer, outras vão ser criadas. Acho que uma que tem um potencial tremendo é a questão do corretor. Alguém que vai te escutar e ver o teu interesse, né? E ver que você é um daqueles poucos que vão se interessar por arte, por exemplo, e vai buscar tokens de arte para você ou de qualquer outro assunto, né? Então, acho que isso vai ter um impacto muito grande no mercado de trabalho e dando exemplos de como a gente vai ter que definir funções na economia. Muito bem. De todos os exemplos aqui, o que eu mais gostei foi o do vinho, tá? Só para deixar claro. Mas vamos lá, pessoal. O relógio é implacável e a gente está chegando ao final desse painel FebraBanTech 2023. Mas para a gente fechar, eu queria encerrar com uma pergunta final para o grupo, né? 2 minutinhos aqui para cada um, né? Como a gente viu, né, a tokenização abre portas quase infinitas, né, de oportunidades no mercado financeiro. Mas também é uma jornada nova, que depende de uma nova educação financeira, né? Quais os desafios que ela traz para as empresas em relação aos seus clientes, né? Como estamos quase gostando do nosso tempo, eu vou pedir aqui essa resposta mais curtinha, então, de 2 minutinhos, tá? E aí, Fernando, eu vou começar com você agora. Como eu falei em algum momento, as pessoas não podem embarcar nisso como uma onda, como uma moda, né? Você tem que, antes de mais nada, entender a regulação. Eu acho que a conclusão, para mim, do que fica, o mais importante nesse momento é a gente pensar a regulação. Concordo que a gente tem que começar, né? Tem que começar a operar, começar a trabalhar, porque isso vai ajudar, inclusive, na regulação, mas a regulação que vai definir exatamente para onde a gente pode ir, o que pode e o que não pode. E uma vez entendido isso, todos os agentes, os nossos clientes, nós, agentes da economia, vamos ter que saber explorar exatamente quais são os benefícios, quais não são os benefícios. Mas, assim, as oportunidades são infinitas. Muito bem. Cuti, com você. Os desafios com a tokenização são grandes. Nós temos que educar os nossos clientes e temos que evitar mencionar a tecnologia subjacente. Nós vamos vencer e aos ativos digitais, nós não sabemos que eles são tokenizados, não, é mais rápido, melhor, e ninguém fala sobre a tecnologia que está por trás disso, porque ninguém vai para o banco e pergunta se um título é baseado na nuvem ou não. E há muita coisa a ser feita, né, os clientes finais, varejo, mas os clientes querem aportar recursos e estamos muito curiosos e muita educação vai ser necessária, não só sobre a tokenização, mas em relação aos produtos em si, porque a maioria dos investidores não estão familiarizados com os
os investimentos alternativos, educar o cliente, ou com a educação financeira, como eles podem diversificar as suas carteiras, vão ser essenciais antes de tudo. Muito bem. Cristiano? A questão da educação é importante realmente, né? A gente percebe ainda muitos termos e muitos conceitos sendo confundidos e não é para menos. Trata-se de um mercado totalmente novo, que como todo mercado novo, existem pessoas que estão torcendo e trabalhando para que esse mercado prevaleça e tenha sucesso, mas infelizmente também existem pessoas que, por um motivo ou outro, se prevaleçam de oportunidades, então, portanto, oportunistas para fazer as questões de uma maneira não correta. Então, a gente viu isso com o mercado de cosméticos, muito, né? Então, muita gente fazendo direito e muita gente se aproveitando das possibilidades para poder aplicar fraudes, e a gente viu isso bem no começo, isso já foi um pouco superado aqui no Brasil, mas teve muito no começo, projetos e pessoas tentando buscar oportunidades para não fazer a coisa correta, né? E isso de uma maneira mancha a imagem do mercado como um todo, e do segmento como um todo, perdão, e aí a gente tem que ficar separando o joio do trigo no conceito e na explicação. Então eu acredito que essa educação que a Coty falou, ela tem que ser em escala. Né? É bem isso, você tem que educar o seu cliente. Para você educar o seu cliente, você tem que estar bem educado, né? Bem educado no sentido de conhecer os conceitos, né? Então, se a gente começa a fazer essa educação em escala, com certeza a gente tem sucesso em conseguir dar uma visão mais clara para o cliente final. Então, eu acredito que essa seja talvez aí uma oportunidade que nós estamos tendo de acordo com a fase que estamos de tokenização, a regulação está chegando, as coisas estão começando a se assentar e não vamos ter um modelo definitivo, pelo menos tão já, mas um modelo que vai sempre se aprimorando, e acredita-se que esse é um caminho aí a ser perseguido. Fabrício, por fim. Quando a gente fala dessas tecnologias, acho que tem duas coisas que eu sempre uso como referência, né? Uma é uma frase que a gente usa muito no mundo cripto mesmo, que é em diversos momentos, né? Mas em retrospecto era inevitável. Talvez a gente olhe daqui uns anos e fale, cara, realmente, quando a gente ouviu aquele comecinho de tokenização, pensando um pouquinho melhor, daqui 5 ou 10 anos a gente fala, cara, realmente era inevitável. Acho que quando o Bitcoin foi criado, lá em 2008, 2009, abriu-se uma grande caixa de Pandora, de uma inevitabilidade de que a tecnologia se desenvolva e ela comece a ser usada para os mais diversos fins. A gente também conseguiu atrair, falando de talento, muitos talentos para dentro do universo cripto, para desenvolver camadas mais duras ali, que seria impossível em modelos tradicionais você reunir tantos talentos para desenvolver, por exemplo, um protocolo como o Ethereum, né? E a outra questão também que eu gosto de trazer é que você fala, poxa, a prática ela é muito importante, né? Então acho que para todo mundo que está aqui, acho que uma última mensagem que eu gosto de dizer é que, cara, tente, explore. A tecnologia ela vence de fato, na minha visão, quando você nem lembra que ela existe, né? Eu acho que a educação, sem dúvida, é importante, principalmente para a gente, profissional de mercado, profissional do sistema financeiro ou do universo cripto, que seja. Mas quando a gente vai lá para a ponta, a gente usa Pix no dia a dia e ninguém pergunta muito bem como funciona, porque funciona, né? E os intermediários, eles têm essa função de trazer essas soluções inovadoras, entregar ali na ponta para o cliente uma usabilidade fantástica, sensacional, que realmente entregue, né, um serviço ali para ele. E a tecnologia, você simplesmente, talvez você saiba que ela existe, talvez você não saiba que ela existe, mas que ela possa democratizar o acesso. Quando a gente pensa em tokenização, a gente falou muito do aspecto do investimento, né, mas o que isso traz de liquidez para você, por exemplo, destravar um crédito colateralizado, que é algo que a gente fala super pouco, mas que pode ajudar a resolver alguns problemas do acesso a crédito, redução de spreads, enfim. A tokenização ela é muito mais do que o aspecto do investimento. Ela também traz essa ideia de você ter ativos reais digitalizados, e a potência disso para o desenvolvimento de diversos negócios é sensacional, é enorme. A minha única certeza depois desse painel é que na FebraBanTech do ano que vem a gente vai ter muito para falar, né? Muita coisa acontecendo.
muitas perspectivas e muita evolução. De qualquer forma, em nome da Febraban, eu gostaria de agradecer aqui a atenção e a participação de vocês. Também gostaria de agradecer a participação de todo o nosso público aqui presente, o público online que nos acompanhou também de forma virtual. E é isso. Espero que vocês tenham uma boa feira, ainda hoje e amanhã. Uma boa tarde a todos, pessoal.